Muito bem, chegamos na seção 6, planejamento, e logo de início damos de cara com 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. O que é um risco? Qual a definição de risco? Risco é o efeito da incerteza. Lembre-se disso. Sempre que nós temos um objetivo, uma meta, ou algo que queremos fazer, alguma coisa que queremos realizar, existe risco. E esse risco ele pode trazer algo positivo ou algo negativo. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma viagem, então eu reservei um hotel. Reservei online, pelo site. Bom, meu objetivo era ficar naquele hotel, era fazer aquela viagem. Se eu tenho um objetivo, eu tenho um risco, não tenho? Combinado. O que aconteceu? O hotel teve um problema e cancelou minha reserva muito próximo da viagem. Muito próximo da viagem. Eu fiquei preocupadíssimo. O que eu faço agora? Mas olha o que aconteceu. O site de reserva, vendo isso, me realocou para um outro hotel melhor e até mais caro do que eu tinha reservado antes. Olha só, eu fui, o hotel era ótimo e a viagem foi ótima. Um risco, mas que na verdade se transformou numa oportunidade. Mas por quê? O efeito da incerteza. A gente planeja as coisas, mas não tem como saber todas as variáveis. Você planeja saber todas as variáveis e controlar todas as variáveis, não é? Você planeja uma obra, você planeja um empreendimento, planeja as atividades do seu processo, mas muitas coisas podem conspirar a favor e também conspirar contra. Para algumas delas, ou para a maioria delas, a gente consegue prever algumas coisas e tentar se prevenir, tentar evitar um risco negativo e explorar uma oportunidade ali positiva. Vamos ver o que a norma diz. Olha comigo aqui na minha tela. Ela aqui estabelece o 6.1, ele é dividido em 6.11 e 6.1.2, né? Sobre as ações para abordar riscos, o que a empresa construtora deve fazer. E o importante aqui, ó, tem que levar em consideração o item 4.1, que é o contexto. Lembra que eu falei isso para você lá na aula do item 4.1? Que os pontos fortes e as oportunidades se transformam em oportunidades aqui na gestão de risco, você vai explorar. E os pontos fracos e as ameaças se transformam em riscos que você vai tentar prevenir, vai tentar evitar. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui também fala do item 4.2. Por que 4.2? Partes interessadas. Então você já sabe lá no item 4.2 quais são suas partes interessadas, quais são as partes interessadas na sua organização e sabe quais as necessidades, expectativas delas. Então você sabe que tem risco. Se tem algo que você precisa atender ou alguma situação que você precisa lidar, tem risco. Se tem objetivo, tem risco. Então também é importante lembrar delas. Aí tem que determinar, ó, a empresa construtora deve determinar os riscos e oportunidades, não tem como fugir. Qual que é o objetivo de definir esses riscos e oportunidades? Alcançar os resultados pretendidos, não é? Você não fica naquela, eu não bati a meta, ou não consegui entregar no prazo, ou estourei o caixa, por causa disso, por causa daquilo, não previ isso, não sabia daquilo. É claro que não dá para prever tudo, mas muita coisa a gente consegue se preparar melhor gerenciando o risco, para alcançar resultados pretendidos. Aumentar efeitos desejáveis, o que são isso? São aqueles pontos fortes, são as oportunidades, ponto forte, contexto interno, oportunidade, contexto externo. Então você vai tentar explorar isso, aumentar um efeito desejável. Prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, agora os riscos mesmos, né? Risco nos processos, riscos relativos aos pontos fracos no contexto interno, as ameaças no contexto externo, tá bom? E alcançar a melhoria, né? Melhoria todos nós queremos, e a empresa mais ainda. Como que você pode fazer isso? Tem que planejar ações para abordar esses riscos, planejando
como integrar e implementar essas ações no processo do seu negócio, no processo do SGQ. Por isso que manda ver 4.4. Lembra lá que no item 4.4 tinha uma letrinha lá no 4.4.1 que falava sobre as ações para abordar riscos e oportunidades dos processos, lá naquela sequência e interação dos processos, ao mapear as entradas e saídas dos processos. Então é essa a ideia agora. Integra as ações de gerenciar riscos, o gerenciamento de riscos, no próprio processo, no cotidiano da empresa. E a gente realmente faz isso e às vezes nem se percebe. Às vezes você está ali cotando com o fornecedor e pensa, esse cara aqui pode me deixar na mão, deixa eu cotar com o outro também, né? Um serviço grande lá para a obra. Né? Vamos ter um material lá específico para a obra, eu podia comprar em quantidade para poder garantir o preço e ter lá uma boa viabilidade financeira na obra. Isso é gestão de risco também. Então tem coisas que são feitas já no cotidiano, tá? E aí precisa, claro, avaliar a eficácia dessas ações. Que tipo de ações você pode tomar para abordar esses riscos e oportunidades? A norma dá algumas dicas aqui na nota 1. Ela diz que opções para abordar riscos pode incluir evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma oportunidade. Opa, fiz errado. Uma oportunidade. Eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou consequência. Se está falando em mudar probabilidade ou consequência, é porque você já sabe a probabilidade e a consequência. Então, a ideia aqui é nós fazermos uma classificação do risco, eu já vou explicar para você. Compartilhar o risco ou então decidir reter, assumir o risco. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu vou comprar um carro, um automóvel. Aí eu começo a pensar nas situações, nos eventos que possam gerar risco nesse meu objetivo de ter um carro. Eu posso bater, ele pode ser roubado, ele pode ter falha mecânica grave, enfim, eu começo a pensar um monte de coisa. Aí eu decido, então, fazer um seguro. Se eu decidir fazer o seguro, eu estou compartilhando o risco, porque a seguradora vai ter risco também. Ela pode ter que pagar o conserto do meu carro, ou então me dar um carro novo, que é muito mais caro do que eu estou pagando para ela. Então é um risco compartilhado. Lembre-se sempre que na tratativa de risco, existe um risco residual. É o risco do risco. Nesse caso aqui de compartilhar o risco residual seria eu não ter o dinheiro para pagar a franquia, por exemplo. Então eu já teria que tratar esse risco residual fazendo uma reserva para poder ter o dinheiro da franquia. Então compartilhei o risco. Ah, Rossano, você quer evitar o risco? Não compro o carro. Eu não compro o carro, vou andar por meio de táxi, Uber, né, motorista para aplicativo, metrô, ônibus, enfim. Evitei totalmente o risco. Eu quero mudar a probabilidade ou consequência, né, diminuir a chance de ter esse risco. O que eu posso fazer? Estacionar o carro apenas em estacionamentos, né? Não deixar o carro na rua para evitar ali um roubo, um assalto, um dano. Usar menos o carro, né? Eu diminuo a chance de risco. Eu posso pensar em algumas coisas. E eu posso reter, assumir o risco, falar, não, nunca usei o seguro até hoje, eu realmente nunca usei, mas eu tenho certeza que o dia que eu não fizer, eu vou precisar, então eu continuo pagando o seguro. Eu vou dizer, não, nunca aconteceu comigo, então vou reter esse risco. Não vou assumir o risco, ok? Uma coisa importante é que a gente, nessa questão até de risco residual, um princípio importante é que a tratativa do risco ela não pode ser mais cara do que o próprio risco, dispendiosa do que o próprio risco. Imagina esse assunto do carro aqui, eu posso bater o carro e ficar sem carro. O mais fácil é ter o seguro e ter um carro reserva. Não, eu vou comprar um outro carro, deixar guardado para se eu precisar. Ficou caro. Vou pagar 2 IPVA, não é? 2 licenciamento, 2 seguros. Não vale a pena. É uma empresa de eventos que está planejando um evento e pensa, olha, tem o risco de faltar energia. O que ela faz? Vamos contratar vamos alugar um gerador aí de energia a diesel. Vamos contratar. Pronto. Aí ela pensa, e se o gerador falhar?
E se o gerador não funcionar? O que eu faço? Ah, vou contratar um sobressalente. Dependendo da importância do evento, pode até ser, ela está tratando ali o risco residual. Ah, mas se o sobressalente falhar? Não, aí chega. Aquilo que nós falamos. No risco residual você vai até um limite e a tratativa de risco não pode ficar mais dispendiosa, mais cara do que o próprio risco. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, tem uma outra nota falando: oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, atuação em outros segmentos e outros mercados geográficos, abordagem de novos clientes, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras probabilidades desejáveis e viáveis para atender às necessidades da empresa construtora ou de seus clientes. Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides, você tem até na sua apostila. Olha que interessante. Vamos falar aqui sobre essa questão da probabilidade, né? Lembrando, ó, quando vai tratar o risco, deixa eu aumentar um pouquinho, que pode estar pequeno na sua tela, você pode evitar o risco, assumir o risco, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade de consequências, compartilhar ou assumir o risco. A norma, ela não diz assim, ó, use a ISO 31000, que é a norma que fala de gestão de risco. O COSO 2013, que é uma norma americana para abertura de capital em bolsa de valores. É bem interessante a metodologia deles de gestão de risco. Você pode escolher a forma que você quer gerenciar. Se você for fazer uma pesquisa na internet, vai encontrar várias metodologias, inclusive softwares, para gestão de risco. Então a decisão é sua. O importante é lembrar desses preceitos, como sugere a norma, e aí seguir esses passos básicos. Ó. Defina os objetivos, pense lá no seu processo, o que ele tem que entregar, qual resultado você espera dele. E aí, eventos que possam impedir o alcance dos objetivos, né? Pense nas situações que podem ocorrer. Ah, pode chover demais, a greve pode ser longa demais, tudo isso pode atrasar minha obra, os produtos podem encarecer muito durante a obra, eu não consegui repassar isso para o cliente, ter prejuízo financeiro, enfim. Começa a pensar em um monte de situações. Classifique esses riscos por meio de probabilidade versus consequência e aí faz um plano de ação. Por que é importante essa classificação? Imagine assim, eu estava falando de um carro, né? Bati aqui na câmera, balançou um pouquinho, desculpa. Nós estamos falando aqui de um carro, aí imagine que eu penso assim, eu estou andando com um carro, eu tenho o risco de um meteoro cair em cima de mim, atingir o meu carro. Tem esse risco? Tem, existe. Tem alguns lugares aí que caem meteoritos, né? Menorzinhos e tal, mas caem. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Mínima, quase inexistente. Mas e a consequência? A gravidade? É grave, lasca tudo. Dependendo do tamanho do meteoro, não sobra nada. Né? Mas aí, como a probabilidade é ínfima, é mínima, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou considerar aquele risco como insignificante e não vou ter ações para tratar. Entendeu? Então, essa classificação te ajuda também a direcionar o recurso, direcionar a energia. Vamos ver aqui um exemplo, olha. Aqui nesse quadro, desse slide que você tem na apostila, eu trago aqui ideias, é só uma sugestão de probabilidade, tá? Então, baixa, possibilidade mínima ou mesmo ínfima do evento ocorrer. Possibilidade de ocorrência do evento de não mais que uma vez ao ano, é só um exemplo. Até chegar na alta, que é uma possibilidade considerável de ocorrência do evento, pelo menos uma vez por semana. Dependendo do seu negócio, você pode colocar diária, entendeu? Ou várias vezes no dia, enfim. Você vai ajustando essa questão de probabilidade de acordo com o perfil, né, do seu segmento, com o tipo de obra que você faz, com o tipo de processo que você está analisando, né? Você vai avaliando tudo isso. E aí você vai pegar a probabilidade e cruzar com consequência. Consequência simples, impacto insignificante, não fere requisitos legais normativos, não há perda de clientes, recurso ao mesmo prejuízo à marca, perda de produto, enfim, você vai ajustando. Grave já tem um impacto considerável, fere requisitos legais normativos, gera perda de clientes, de recursos, prejuízo à marca. E aí, quando você faz o cruzamento, você gera o grau de risco, o grau da significância. Você vai dizer se é significante ou não. Olha aqui, probabilidade média com consequência moderada já dá significante. Tudo que é probabilidade baixa vai dar insignificante. Tudo que é consequência simples vai dar insignificante.
é uma forma de fazer o cálculo. Você pode usar notas, pontuação, enfim, faça como você achar melhor. O importante é testar e ver o que se adequa à sua empresa. Vamos fazer um exercício? Você tem aí no seu material, baixe esse exercício 5, riscos e oportunidades. Qual que é a ideia? Você vai dizer se o contexto aqui do risco ele é interno ou externo. Você pode usar até alguma informação que você gerou lá no item 4.1, na parte de contexto interno e externo da organização, que você fez aquele exercício. Coloca aqui o processo, é só uma ideia, você pode estar falando do processo comercial, compras, recursos humanos, qualidade, enfim, pense aqui na execução de obra, pense no processo e aqui você vai descrever os eventos que geram risco e oportunidade, tá? Podem ser vários, você pode aumentar as linhas, fique à vontade. Às vezes, para um processo, você vai ter vários riscos ali, tá? Então, diga qual que é a probabilidade, aí você pode usar o que está na apostila como referência, né? A probabilidade e a consequência, eu tenho aqui a consequência e a probabilidade, baixa, média, alta, simples, moderada e grave, tá? E então, classifique se é significante ou insignificante. A ação de controle é para você dizer aqui aqueles pontinhos, ó. Ações de controle são esses aqui. Evitar, assumir, eliminar, mudar a probabilidade ou a consequência, compartilhar o risco, então reter o risco, tá bom? E aí você descreve aqui qual que seria a sua ação de controle para poder gerenciar esse risco. Tudo bem? Gaste o tempo que for necessário. A previsão, por exemplo, em sala de aula nesse exercício é no mínimo de 1 hora. Então, pausa um pouquinho aqui o treinamento, faz com calma. Na próxima aula a gente já corrige, ok? Combinado? Te vejo já.